motivo de alegria poder falar da palavra do Senhor. Sabemos que outrora nós era aprisionado pelo pecado, pelas escolhas, né? Muitas vezes a gente é aprisionado por aquilo. É porque eu gosto disso. Mas se Deus se entristece, nós também devemos nos entristecer, porque sabemos que o Senhor nos chama para a luz. Amém? E glória a Deus, eu fico grato pela vida do pastor. Reconhecer, né? Como diz, quando eu falei de Jesus para ele, no comecinho ele não queria abrir mão daquilo que ele gostava. Porque logo que eu fiquei com, assim que a gente se conheceu, ele tinha um aparelho em casa, acho que era daqui até o chão, de aparelho que ele tinha, que ele mexia com rádio pirata. E ele não se desfazia daquilo lá por nada. Se fosse o caso, ele casaria com aqueles aparelhos que ele tinha. E para vocês terem ideia, só de disco, antigamente usava disco de vinil. Ele tinha mais de 150 discos de vinil. E quando a gente se converte, é difícil, né, a gente largar as coisas que a gente gosta, né? Principalmente as músicas que ele gostava, rock, Metallica, essas coisas que ele gostava bastante. Então ele dormia ouvindo aquelas músicas que para ele era boa, né? Só que a gente sabe que quando Deus ele vem transformar nossas vidas, ele tira tudo, tudo. Só que dói, lógico que dói, tira tudo, né? Só que teve que abrir mão das coisas que ele gostava. Com certeza, só assim que Deus pode completar a boa obra na vida dele, né? Porque não adianta ficar com o pé em dois barcos, como diz por aí. Muitas vezes a gente tem saudade do mundão. Mas deixa a saudade, irmãos. Deixa a saudade e deixa Deus dirigir cada um de nós. Porque sabemos que a saudade ela é passageira, mas vida com Deus não é. Amém? Vida com Deus existe um caminho, existe uma trajetória, uma direção. Amém? Só sei que eu lembro que uma vez que ele foi dar fim nos discos dele, todo mundo já ouviu falar sobre isso. Ele falou assim, eu vou vender então. Daí conseguiu vender alguns e sobrou muitos. Daí pegamos os discos, fizemos uma fogueira nos discos. Eu lembro que estourava aquilo ali, sabe? Parecia que saía só demônio para todo quanto é lado quando a gente tacou fogo naquilo ali. Parece que você tira, sabe, aquele peso que existe dentro de cada um. Que no caso de nós ali, que estava com esses discos, estava pesando, estava trazendo, vamos dizer, um jugo, né? Porque, na verdade, a gente não estava conseguindo se livrar. A gente tinha camisa do Metallica, ele que tinha, né? As camisas estranhas lá. Eu também tinha, não vou mentir. Eu também tinha para agradar o marido, então a gente ficava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas foi um passo de cada vez, a gente conseguiu deixar tudo de lado e se aproximar mais ainda do Senhor. Amém? E foi assim a nossa trajetória com Jesus. Muitos olhavam para nós e falavam, isso daí não vai dar nada. Essas pessoas aí é só mais um. São só mais um por aí. Só que Deus ele não via nós assim. Deus ele tinha coisas melhores para nós. E por isso hoje nós estamos aqui. Sabemos que foi um passo de cada vez. Não importa se as pessoas acreditam ou não em você. O que importa é que Jesus pensa a nosso respeito. O que a gente tem feito, né, para que Deus mudasse a nossa história, permitido que Deus trabalhasse na nossa vida. Então basta a gente falar um sim e continuar na trajetória. Amém? Glória a Deus. E nessa noite eu separei assim para falar a respeito de Lucas 5, se você puder abrir sua Bíblia para a gente ler junto, a respeito de um paralítico, Lucas 5:17. Ali fala que Jesus, o título, né? Jesus cura um paralítico. Sabemos que Jesus, ele cura nós de tudo quanto é doença, de tudo quanto é mal. Ele nos salva do pecado, né? Ele nos livra desse peso, do jugo do pecado. E não foi diferente com esse paralítico. Quando a gente imagina uma pessoa paralítica, a gente imagina uma pessoa imobilizada. O pecado faz isso com a gente também. A gente fica imobilizado, a gente não consegue enxergar Deus. A gente acha que Deus não vai resolver a nossa situação, porque a gente fica paralisado. Esse paralítico aqui, sabemos que com ele estava doente, ele estava acamado, ele estava numa situação de abandono, vamos dizer. Porque, imaginou, uma família que tem uma pessoa paralítica, ela não vai levar em todos os lugares que ela vai. Sempre, querendo ou não, a pessoa vai ficar ali, no cantinho dela. A gente já tem ideia como que é, né? Se não for pegar uma cadeira de roda, colocar a pessoa não vai levantar sozinha e vai resolver a situação dela. Então, na verdade, nesse caso aqui, esse paralítico, ele era escravo, né, da sua cama. Então, eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 5:17. Vou ler só um pedacinho, depois eu vou continuar.
Amém? Um dia, Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Até aqui. Amém, irmãos? Então, a gente, lendo a palavra de Deus, a gente consegue ver aqui, nesse episódio, que Jesus, ele que estava ensinando. E aqui, contando essa história, contando não sei se é parábola, mas eu acredito que seja, contando essa parábola, então veio pessoas de todos os lugares para esse ocorrido aqui, onde Jesus estava ensinando. Para a gente ouvir o que Jesus quer falar, a gente tem que se aproximar dele. Muitas vezes a gente quer ouvir Jesus lá na porta, um passo para fora. A gente quer ouvir Jesus, muitas vezes a gente quer ouvir, mas não quer se desfazer de alguma coisa para que a palavra entre e faz a diferença em nossas vidas. E aqui também não era diferente. Jesus estava ensinando e algumas pessoas, mestres da lei, estavam sentados ali pertinho dele. Eram as pessoas importantes da época, mas estavam ali pertinho de Jesus. E eles tinham vindo lá da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor, e o poder de Deus estava sobre o Senhor Jesus. Sabemos que nós precisamos do Senhor Jesus para que nossa vida seja transformada, para que nós não venhamos a desistir, para que nós possamos ir adiante. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou hoje na igreja, já não vou mais. Qual é o passo que nós estamos dando para ouvir o que Jesus tem para nós? Qual o passo? Esse passo nós temos que dar. Que nem aqui nesse caso, esse paralítico, ele tinha os seus amigos para carregá-lo. Quem está à nossa volta para nos ajudar, para nos, falar, não, você não pode parar, você tem que ir, você tem que ouvir a palavra. Como diz a Sônia, não sei se foi a Sônia que falou, que muitas vezes a gente fica esperando, Deus falar, mas não vem ao caso a gente ver em que passo a gente está fazendo, para ouvir melhor o Senhor. Então, e o poder do Senhor, ele está aqui hoje, não é diferente. O poder do Senhor Jesus não é diferente, ele está aqui hoje para curar. Mas muitas vezes fala assim, mas eu não estou doente, eu não estou passando mal, eu consigo andar, eu consigo falar. Mas muitas vezes é doença espiritual. Muitas vezes a gente não está ouvindo espiritualmente o que Jesus quer falar para a gente. Então, aqui, no caso, esses 4 homens trouxeram o paralítico deitado numa cama. Imagine a situação, né? Eu não sei se esse rapaz morava longe ou perto de onde Jesus estava. Não sabemos, aqui a história não conta. Mas a gente olhando assim, dá para imaginar, né? Os amigos falam assim, Jesus chegou na casa dele lá, e tem bastante gente lá, tem como a gente levar você até lá? Até o paralítico concordar com a situação, deitar naquela cama lá. Eu acredito que, eu estava olhando a respeito disso, a turma falando a respeito disso, que poderia ser uma rede para trazer esse paralítico. Então, significa que poderia ser uma maca. Então, daí reuniu essas 4 pessoas e trouxeram esse paralítico, que uma pessoa paralítica, por ela mesma, ela não teria condição de chegar até Jesus. Mas ele tinha esses amigos que podiam ajudar a ele. Muitas vezes, a paralisia espiritual mesmo impede a gente de ver o que o Senhor tem para a gente. Muitas vezes, a paralisia impede de nós viver o novo. A paralisia impede de nós darmos os passos. Muitas vezes aquilo que a gente quer não está tão longe assim, mas a paralisia tira a nossa visão. A paralisia impede a gente de dar, vamos dizer, o ponto inicial. A gente vive uma vida amarrada se não for esse passo dado. Amém, irmãos? Então, alguns homens trouxeram esse paralítico deitado nessa cama. E isso está escrito em Mateus 9:1, e em Marcos também está escrito a respeito da mesma história. Então, tem um episódio que fala que esse homem, ele jazia. Significa que esse paralítico, ele já estava até cheirando mal. Eu não sei quantos anos esse paralítico tinha, que ele estava deitado. Um paralítico, você precisa dar banho nele, você precisa carregar, você precisa tratar, você precisa cuidar, senão o cabelo da pessoa, o que vira, né?
Não só o cabelo, mas a pessoa vai virando uma sujeira só. A minha mãe conta de uma mulher, contava, né, que agora minha mãe não se faz presente mais aqui no meio de nós. Minha mãe contava uma história que, onde ela morava, lá tinha uma mulher que ela era camada. E de vez em quando, assim, liberavam para dar banho nessa mulher lá. E esse episódio aconteceu lá em Avaré. E minha mãe disse que ela soltava bicho. Tinha bicho no corpo da mulher por falta de banho, falta de cuidado. Diz que ela fazia a sujeira na cama e ficava gritando, vem me ajudar. E minha mãe disse que tinha beronha, tinha mosquito. Então, querendo ou não, mesmo a pessoa sendo paralítica, precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Imagine a nossa vida espiritual sem Deus, como que ela é. Vai virando um mundaréu de pecado, um mundaréu de deixa para lá, que eu não vou fazer a vontade do Senhor, a minha vontade está muito boa e agradável para mim. Então, na verdade, esse paralítico aqui, deitado nessa cama, ele tinha esses amigos que podiam fazer alguma coisa por ele. Então, daí, os amigos dele, alguns homens trouxeram o paralítico deitado numa cama, e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Então, a turma estava querendo entrar lá para colocar o paralítico perante o Senhor Jesus. Só que essa casa ela estava muito cheia. Diz que estava muito cheia de gente, estava lotada. Diz que tinha uma multidão de pessoas neste lugar que estava diante de Jesus. E por causa da multidão não conseguiram entrar com o paralítico. Então a multidão muitas vezes é um obstáculo na nossa vida. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta se tornam um obstáculo. Quantas pessoas falam assim, eu não vou na igreja hoje, porque eu estou esperando fulano, estou esperando Bertano, e muitas vezes coloca essa situação, um obstáculo para que ela não chegasse até o Senhor. Então a gente pode ver que essa multidão não conseguiram, por causa dessa multidão, não conseguiram levar esse paralítico, assim, entrando pela porta, né? Só que as casas deste lugar, existia uma escadaria que poderia chegar até o teto. Imagine, irmão, 4 pessoas carregando uma pessoa doente, eu não sei se ela se mexia alguma parte do corpo, carregando essas 4 pessoas, subindo até lá em cima, desmontando o telhado, abrindo um buraco, né? E descendo com a pessoa lá embaixo para que Jesus pudesse fazer este milagre. E graças a Deus por esses amigos, né? Porque muitas vezes a gente tem amigo que não quer ver o nosso bem, quer ver o nosso mal. Muitas vezes, como diz, né? A inveja é que a inveja que a pessoa tem muitas vezes é que você não tenha tal coisa. Então, muitas vezes, a gente pensa naquilo que a gente tem, assim, em favor de amigos, né? Escolha com quem você anda, né? E eu direi quem tu és, como diz por aí, né? Então, escolha seus amigos. Sabemos que a gente tem amigo que nos leva para perto do Senhor, mas também temos amigos que nos levam, assim, a se afastar da presença de Deus. Então, querendo ou não, uma pessoa paralisada, ela depende de alguém. Ela depende de alguém para tudo. E sabemos que na vida espiritual também não é diferente. Quando uma pessoa, ela um dia foi convertida, um dia aceitou Jesus, e ela decidiu a não fazer mais isso. Ela depende de mim e de você para que ela volte para o caminho do Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, mas não vou lá não. Como será que a pessoa vai me receber, né? Como será? A gente fica pensando, fala, poxa, fulano era da igreja, agora não está vindo mais, não está indo para lugar nenhum, está parada. E a gente sabe que isso vai ter uma cobrança um dia. O Senhor vai cobrar de nós porque nós não falamos, porque nós vimos a pessoa desistir, a pessoa ir para o abismo. A pessoa estava paralisada espiritualmente falando. Ela perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu tudo. Mas há uma esperança ainda. O Senhor pode livrar, o Senhor pode limpar, o Senhor pode perdoar todos os pecados. Colocar uma pedra sobre tudo isso e mudar a história. Amém? Glória a Deus. Então, carregaram para cima do telhado e fizeram uma abertura nas telhas. E o desceram sua cama em frente de Jesus. Em frente de Jesus. No meio das pessoas que estavam ali. Então, Jesus viu que eles tinham fé. Jesus olhou para aqueles quatro pessoas, aqueles 4 amigos, e viu que eles tinham fé. Porque só dele ir lá, buscar o paralítico,
trazer, não tinha carro, não tinha nada, né? Trazer aquela pessoa. É muito amor. Muita pessoa, com certeza, gostava dessa pessoa. Porque hoje em dia, mesmo de carro, mesmo a gente tendo condição, a gente não vai buscar as pessoas. A gente pode até falar, mandar para um WhatsApp, falar, ô fulano, você não vai vir na igreja? Até alguma coisinha assim. Só que com o tempo vai passando, a pessoa não vai querendo, não vai querendo, vai rejeitando, não vai rejeitando. Chega uma hora a gente desiste, a gente fala, já fiz a minha parte. Mas nós temos que insistir nas pessoas, porque o Senhor insistiu em nós. É que nem eu estava vendo uma pregação, o rapaz falou assim, que uma pessoa, quando o inimigo entra dentro dela, ela sai e volta, entra mais uma legião, né, de demônios para perturbar a vida da pessoa. E com o Senhor Jesus, não, uma pessoa, o Senhor Jesus, uma pessoa só, ele salva o mundo inteiro. Mas basta a pessoa reconhecer e querer, uma pessoa. E sabemos que os demônios, ele trabalha na mente das pessoas, nos corações. E as pessoas, elas ficam tão obcecadas por aquilo, pelas coisas desse mundo, né, que muitas vezes acaba perdendo a salvação. Não sei se vocês ficaram sabendo de um rapazinho do TikTok lá que se matou. Acho que faz uns 3, 4 dias. Não sei se vocês ficaram vendo. Ficaram sabendo? Não. Ninguém viu? Ninguém viu? Ah, o pastor viu. Então, por quê? Muitas vezes é no embalo dos amigos, sabe, irmão? Muitas vezes é no embalo das pessoas que estão à nossa volta. Quem está à nossa volta? Quem está te tirando do caminho ou te levando para o caminho? Esse rapaz aqui, ele foi sábio, ele escolheu pessoas que puderam ajudar ele a levar até Jesus. Daí diz assim, homem, os seus pecados estão perdoados. E os mestres da lei e fariseus começaram a pensar, quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Então Jesus falou para ele, né, o seu pecado está perdoado. Então Jesus viu que este homem ele não estava só paralítico fisicamente, mas ele precisava primeiro do perdão dos pecados. O que adianta uma pessoa andar, falar, enxergar, ela ser saudável e ir para o inferno? O Senhor conhecia o coração daquele paralítico e falou para ele, perdoado estão os seus pecados. Muitas vezes já não entende. Ah, mas o Senhor podia falar, não, levanta e anda. Isso que a multidão queria ouvir. Levanta e anda. O que adianta ele levantar sem o perdão dos seus pecados? O que adianta? E sabemos que só Jesus podia fazer isso por ele, perdoar os seus pecados. Só o Senhor pode fazer isso por cada um de nós nessa noite. Muitas vezes falar, eu não tenho pecado, não. Eu já estou mentindo, irmãos. Todos nós pecamos. E destituídos está da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, erramos. Mas sabemos que nós temos que viver uma vida com Deus. Quem é este homem que blasfema contra Deus? Desta maneira. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Só o Senhor tem o poder de perdoar nossos pecados. E sarar as nossas feridas e curar. Não fique só na dependência do outro te convidar para vir na igreja. Não fique só assim. Se você ouviu a palavra, dê crédito para ela. Você já está limpo, você já está curado, você já está purificado. Traga outros, mas venha na casa do Senhor. Ouça a palavra. Deixa a preguiça do lado. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Olhando aqui nesse texto, a gente sabe que o Senhor, Ele pode fazer os dois. Ele pode perdoar o nosso pecado. E se a gente estiver doente de alguma enfermidade, Ele pode nos levantar e nos dar a saúde que precisamos. O que é impossível para cada um de nós? Qual obstáculo que a gente está enfrentando hoje, que está atrapalhando a gente de andar com o Senhor? Em Provérbios 18, 24, diz que existe amigo mais chegado do que irmão. Onde estão os nossos amigos? Onde estão? Muitas vezes a gente pergunta, né, para nós mesmos. Ah, meu amigo ficou lá no mundo e as escolhas dele são bem diferentes da minha. Mas sabemos que à nossa volta também tem um amigo
que é Jesus, que pode nos fortalecer e nos fazer mais do que vencedores. Porque quando nós entramos para servir o Senhor, para estar diante dele, nós não entramos para perder, porque o Senhor nunca perdeu, irmãos. E quem está com ele não vai perder uma guerra sequer. Amém? Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela é uma palavra verdadeira. Glória a Deus. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se e pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então assim disse o Senhor Jesus para este homem. E todas as pessoas que estavam neste lugar ficaram maravilhados. Eles passaram a ver, a acreditar que o Senhor Jesus, ele pode fazer isso. Sabemos que o Senhor, ele pode tirar aquilo que faz, muitas vezes, ficar prostrado. Às vezes nós não somos paralíticos, olhando assim, humanamente, né? Humanamente. Mas muitas vezes nós somos paralíticos nas nossas escolhas. Nós somos paralíticos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos. Que Deus venha quebrar todas as barreiras, todo o laço. Que nós possamos renunciar à velha vida, não permitir que jamais ela venha se levantar. Porque muitas vezes essa velha vida, ela tenta se levantar. Tenta falar para nós que não vale a pena estar diante da presença do Senhor. Mas Jesus, ele pode curar, ele pode mudar a nossa história. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos. Pegou a cama e foi para casa. Imagine que alegria foi para aquele paralítico, né? Ter levantado da cama, ter ouvido, né? A falar desse Jesus. Ele pegou a cama e foi para casa. Por que ele poderia ter deixado a cama lá e ido embora, sem ter que levar mais um peso, né? Levar essa cama ou essa maca, eu não sei se era rede, a gente não, assim, não descreve assim, o que seria. Mas ele pôde saber que aquilo que tinha trazido ele até lá, que era a cama, ele poderia levar ela agora. Aquilo que trouxe ele poderia levar, porque ele foi curado. Ele conheceu a verdade, ele conheceu Jesus. E sabemos que o Senhor não é diferente com cada um de nós. Ele pode mudar a nossa história, ele pode mudar a nossa direção, ele pode mudar nosso caminho. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos. Sabemos que quando nós servimos ao Senhor de verdade, principalmente no começo, a gente quer falar para todo mundo que Jesus, ele muda a nossa história. A gente traz uma alegria dentro do nosso coração. Sabemos que o Senhor, ele pode mudar a minha, a sua história. Mesmo que haja multidão, gente, de pessoas na nossa frente, barrando muitas vezes a nossa visão, tentando tirar o foco. O Senhor, ele conhece o nosso interior, ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa tempestade, aquilo que estamos passando. Mesmo que venha o temporal, mesmo que venha o dia mau, o Senhor, ele vai estar conosco. Qual que é o seu temporal? Não sei o que você está passando. É um temporal que você está passando, só que esse temporal parece que não tem fim. Esse paralítico aqui, eu li a respeito disso, diz que por mais ou menos assim 40 anos que ele ficou nessa maca. Eu não posso afirmar isso para os irmãos. Mas, quanto tempo você está carregando a sua cruz? Quanto tempo a porta se fechou? Quanto tempo você olha assim e fala, aqui não tem mais jeito, a minha idade já passou. Quanto tempo a gente está passando por essa situação, parece que não vai ter fim. Mas, quando tudo acontecer, quando tudo isso passar, as pessoas vão olhar para você e vão ficar admiradas, porque Jesus está cuidando de você. Amém, irmãos? Quando tudo isso passar, quando esse temporal passar, você olhar e falar, foi só um momento, foi só
coisa rápida. Quando a gente está vivendo a situação, parece que nunca vai acabar. Mas quem está do seu lado vai viver junto com você a boa obra, a nova história. Quem está com você vai passar e vai ver, reconhecer, vai ver que você nasceu para vencer. Amém, irmãos? Então, sempre quando eu trabalhei em Porto Feliz, durante quase 5 anos lá, e todo dia de manhã, eu cantava este louvor, né? Nasci para vencer, Jesus me ajudou. Porque só a distância daqui lá já era bem cansativo, vamos dizer. Tá certo que eles vinham trazer na porta, levar na porta, tudo certinho. Mas só que com o tempo, assim, vai passando, aquilo vai te afadigando, sabe? Daí eu cantava esse louvor todo dia, e a minha amiga que estava do meu lado, ela sempre dava risada, sabe? Mas a minha história foi mudada. Foi mudada, porque a gente não pode desistir. Mesmo que pareça impossível, aquilo virar realidade em nossas vidas. Esse paralítico aqui, se eu olhar para a situação que ele estava, esperando pelos outros fazer por ele, você acha que ele não pensou também, para mim eu vou morrer assim? Quantas vezes a gente pensa que vai morrer nessa situação de pessoa paralítica? Quantas vezes a gente pensa que vai viver, passar, né, ficar nessa situação? Não vai ser mais passageiro. Mas Deus, Ele muda a história. Deus vai mudar a sua história, a minha, a nossa história. E um dia nós vamos encontrar lá na glória. Vamos falar, lembra? 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 Porque muitas vezes a gente acha assim que lá no céu a gente não vai lembrar de nada. Como assim não vai lembrar de nada, né? Sendo que tantas coisas a gente passou. E eu acredito que, como diz lá, eu verei Abraão, Isaac, Jacó. E como assim que eu não vou saber quem é quem lá, né? Então, eu acredito que Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. E, através disso, a gente vai conhecer os grandes homens da Bíblia. E nós vamos fazer parte desse povinho aí, desse povão, né? Porque, na verdade, são muitas pessoas que vão ser salvas. Eu acredito nisso. Amém? Eu espero que a igreja inteira seja salva. Não, assim, não sei, obstáculos a gente vai ter. Dentro da nossa casa mesmo a gente tem obstáculo. Dentro da nossa casa a gente passa por uma situação difícil. Mas que nós possamos ter uma visão de fé. Agir. Não esperar o tempo, assim, a situação nos acovardar. Muitas vezes nós somos covardes diante da situação. E a cura chegou para esse paralítico aqui. E a cura vai chegar para mim, vai chegar para você. Muitas vezes que nem eu falei, muitas vezes a gente não consegue passar por mão aquilo que a gente está passando, porque só eu e Deus sabe o que eu estou passando. Muitas vezes, eu também nem, se você for falar aquilo que você está passando para alguém, muitas vezes vai ser motivo de tiração de sarro. Então, conte para o Senhor onde está a sua dor, conte para Deus, porque Ele pode te ajudar. Não existe outra pessoa melhor do que o Senhor Jesus para ajudar. Ele vai te defender. O Senhor, Ele te defende. Então, o Senhor, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Em Hebreus 11:1 está escrito, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Você está com fé ainda, irmão? Amém? Todos nós devemos caminhar em fé. Nós temos que caminhar em fé. Porque senão nós já teríamos desistido muito tempo de servir o Senhor. A fé é a certeza. Então, nós já temos a certeza. Se nós temos fé, nós temos a certeza. Não deixe essa fé sair de você. Se tiver fé de um grãozinho de mostarda. Não sei se você chegou a ver o grão de mostarda. A igreja do pastor Bispo Oswaldo, a gente foi lá uma vez e teve uma campanha sobre o grão de mostarda. E ele deu os grãozinhos para a gente trazer para casa. Mas é um negocinho bem pequenininho. E diz que se a gente plantar, vira uma árvore bem grande. E ela é toda cheia de folha, onde os passarinhos gostam de fazer os ninhos nela. Então, uma sementinha só gera uma árvore grande. A palavra do Senhor também é assim, um pouquinho de cada dia, um pouquinho. Que nem o pastor fala que a gente pegar um copo de água suja e todo dia dando um pinguinho de água limpa ali, chega uma hora, o copo vai se tornar totalmente limpo. Assim é nós somos sujos, irmãos. Nós erramos, falhamos.
nós nos decepcionamos com nós mesmos. Mas se todo dia nós ouvirmos a palavra, todo dia nós formos regados por ela, com certeza toda cegueira espiritual vai sair. O pastor comentou esses dias comigo a respeito sobre possessão, né? Muitas vezes tem pessoas que gostam de ver a pessoa caída no chão, possessa ali, escumando pela boca, arrancando os cabelos. Tem pessoas que, se não for assim, parece que Deus não está ali no meio. Mas o louvor liberta. A palavra, ela liberta. Não precisamos ver, essa pessoa foi liberta porque ela rodou, ela quebrou a igreja inteira, a gente orou, essa pessoa foi liberta. Não. O Senhor, Ele trabalha de várias maneiras. Ele veio para curar, sarar, limpar. A igreja, muitas vezes, ela passa a ficar doente porque ela começa a ver muitas coisas que faz virar cegueira espiritual. Mas que nós possamos realmente enxergar e ver que nas pequenas coisas que o milagre acontece. Não tem que vir que nem tem gente que fala assim, que bonito o seu testemunho, muito legal, muito maravilhoso o seu testemunho. Mas a hora que a gente está passando naquele testemunho, não é fácil, né? É que nem esse paralítico aqui, a gente for analisar a situação dele. Quanto tempo ele ficou ali, né? Ao léu das pessoas cuidar dele. A ter que pegar e levar ele. Quanto tempo ele ficou nessa situação? E sabemos que passou. Essa situação passou. Então, nós temos que sempre olhar para Cristo. Olhar para Jesus. Porque sabemos que aqui tiveram que subir uma escada com esse paralítico. Sabemos que quando nós olhamos para o alto, irmãos, não tem outra coisa nós saber que lá mora o Criador. Não tem outra coisa para nós saber que lá vai ser um lar daquele que serve o Senhor. A palavra do Senhor fala mesmo. Olhe para o alto, olhe para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu, a terra, o mar. Aquele que nos criou, que nos formou, que nos chamou desde a antiguidade, desde antes de eu ter nascido, ter gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me chamou. Muitas vezes fala, eu estou esperando o Senhor me chamar, estou esperando o Senhor dar um toque. O Senhor já te chamou, faz 2000 anos atrás que o Senhor te chama. Só que a cegueira não deixa enxergar. Então, muitas vezes vamos ser grato, né? Com aquele que falou da palavra para nós, ser grato com aquele que quer caminhar com a gente. Em Tiago 2,14 fala assim, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não é acompanhada de ações? O que estamos fazendo pelas pessoas, né? Aqui foi eu que escrevi. Então, mas o que adianta, né? Alguém dizer que tem fé, mas se não acompanha, nós temos que agir, nós temos que dar o passo, nós temos que caminhar, nós temos que ajudar o próximo, nós temos que trazer, nós temos que falar. Imagina se o Senhor tivesse enjoado de mim, de você, quantas vezes nós dissemos não para Ele? Muitas vezes eu ficar em casa de boa, como diz por aí, eu fiquei de boa em casa, e o pastor foi para a igreja, eu queria ver final de novela. Era legal. Então, era legal, né? Graças a Deus que Deus me libertou. Foi difícil? Foi. Foi difícil. Mas foi um passo que eu tive que dar. Se eu quisesse ouvir, estar perto do Senhor. Amém, irmãos? Então, que a palavra do Senhor continue trabalhando no seu coração. E que ela possa encontrar, né, um lugar. Porque todo ser humano foi criado com um espacinho onde cabe só o Senhor. Quantas pessoas estão morrendo por aí, sem Jesus, porque não quer dar crédito, não quer ouvir. Acha que Ele mesmo é dono da verdade. E em Romanos 8:37 diz assim, em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Então o Senhor nos amou. Nada pode nos tirar da presença do Senhor.
como a gente ouve falar, né? Ai, morreu, acabou. Não acabou. É a outra vida que você plantou, que você vai colher. É como diz, muitas vezes a gente planta qualquer coisa e quer colher um fruto bom. Não, você vai colher o que você plantou. O que você plantou? Você plantou vida com Deus, comunhão, plantou... muitas vezes a gente planta uma coisa que depois não quer. A gente planta limão e quer colher laranja. Então, não existe isso. Mas que nós possamos sempre olhar para Deus, olhar para o alvo. Porque a mudança em nossas vidas, quem tem que se esforçar somos nós. Quem tem que se esforçar é eu e você para que essa história, né, venha se tornar verdade em nossas vidas, venha se completar. Eu sei que o Senhor tem colocado pessoas do seu lado para te ajudar, eu sei disso. Mas valorize. Eu conheci uma pessoa que agora já faleceu. E assim, eu conheci na igreja que eu estava antes. E assim, você via a pessoa indo na igreja, bonitinho, e de repente arrumou pessoas que não faziam parte da mesma fé. E essa pessoa saiu e foi para o lado do esposo. Saiu. E a gente pensa assim, mas está tudo bem, né? Ela quis, tudo bem. Só que lá não era uma igreja que falava de Jesus. E agora? Essa pessoa faleceu, e agora? Eu fiquei pensando, falei, e agora, Senhor? E agora? Não cabe a nós, né, julgar, não cabe, lógico que não. Mas se não fala de Jesus, como assim? Então, querendo ou não, a gente tem que ver, né, se está tudo bem com as pessoas que a gente ama. Abraçar a pessoa que a gente ama. Assim a gente vai andar, né, seguro. Porque Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. E por isso nós estamos aqui hoje. Alegre, tendo a certeza, né, de que vamos receber coisa boa, coisa vinda da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então é isso, a palavra do Senhor, é como diz, qualquer outra pessoa que me falar sobre esse paralítico vai interpretar de maneira diferente. Mas sabemos que o Senhor, ele não muda, ele não falha. Como diz o pastor, não esse. Ele falava que a mesma chuva que caiu hoje não vai cair de novo. A não ser que você volte lá e assista ao vídeo. Mas sabemos que quando a gente ouve, aqui na igreja não é igual, né, Felipe? Quando a gente ouve em CD, no Facebook. Então faça a sua parte. Sirva ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E você vai encontrar com Cristo. Amém? Aplauda o Senhor nesta hora. Amém? Aleluia. Aleluia. Exaltada é a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só contar um negocinho para os irmãos. Eu lembro que na minha casa, nós somos 5 mulheres, né? E assim, desde muito nova, eu me sentia o patinho feio da família, sabe? Então, quando a gente olha para essa situação, dá a impressão que Deus está olhando para a gente, né? Que a gente não tem, assim, olhando assim, para mais longe, parece que ninguém dá nada pela gente. Isso eu me sentia assim. Então, sempre, assim, a palavra de ofensa, assim, que a gente ouve, aquilo vai machucando, vai falar, nossa, eu não valo nada mesmo, eu não valho nada. Mas sabemos que o Senhor, ele mudou a minha história. Ele mudou. Mas para isso, teve um espaço de tempo, né? Teve esse espaço de tempo.
Meus amigos.